Olá, pessoas habitantes deste pálido ponto azul de todas as galáxias, querências pampinas intergalácticas. Hoje estamos novamente aí com o nosso canal O Bardo. Eu sou o Bardo Ricardo. Gabriela, bora. Barda Gabriela. Bardo é estranho. Deu um trocado pro seu bardo, ó vale abundante. Você que veio desta querência chamada Terra, desta galáxia, dessa província chamada Sol, Sistema Sol. Você que é um provinciano, um senhor feudal, ou um pequeno agricultor que nem nós. Vive neste mundo tão baixo clero, mas estamos felizes, não é mesmo? É nas nossas vilas que os lords vêm dançar. De onde é que tira? Ué, feudalismo, meu galo. Neste mundo feudal chamado Terra. Neste império chamado Galáxia Via Láctea. Tá ok. Tá ok, gente. Vamos lá, então. Hoje vamos falar de... Botei. Um momento, por favor. Vamos falar hoje de... Tanã. Está morto! Não! Silêncio! Garota estúpida. Garota estúpida! Tá ligado? Eu matei Harry Potter! As tortuguitas. Estúpida. Estúpida. Bah, fedeu a mofa agora. Ai. Harry, não tenha pena dos mortos. Tenha pena dos vivos. E, sobretudo, aqueles que vivem sem amor. By Dumbledore Rousseff. Tá bem? Enfim, hoje nós vamos pegar aquela última cena de Harry Potter, onde se passa poucos momentos após. Eu matei Harry Potter! Isso. Harry Potter, ele foi morto, né? Foi morto... Atingido pelo feitiço do Avada Kedavra de Voldemort, onde Voldemort não sabia que ali estava parte dele, não sabia até aquele momento. Horcrux. E até um pouco depois que ele teria colocado, feito de Harry, na verdade, um Horcrux. E então, Harry vai para aquele lugar que Dumbledore chama de viagem. Isso aqui é a sua viagem, Harry. Ele chama de viagem de Harry. Eles estão, segundo a mente de Harry, na estação Era o balão mágico. de King Cross. E aí eles começam a ter várias conversas ali bem, que a gente pode tirar bastante reflexões. Verdade. Bastante reflexões. Tão profundas quanto o oceano. Tão vastas quanto o horizonte. Uma das primeiras coisas que a gente vê ali acontecendo é que Harry, ele para observar aquele pedaço de Voldemort que tá lá todo deformado. Sei lá o que parece aquilo. Morto, parece. Uma coisa mal formada, né? Não dá pra chamar de ser humano. Mas tá lá, em meio àquela estação, toda limpa, né? Toda branca, que transmite... Refletindo pureza e aquela coisa maligna ali, né? Definhando, enfim. E aí, naquele momento, fica bem claro qual era aquela parte que estava, até aquele momento, estava dentro de Harry. E aí a gente pode começar a refletir um pouco sobre o que as Horcruxes, na verdade, eram e como que elas faziam... interferiam na vida das pessoas e que nas estavam nossas próximas. atualmente, trazendo pro nosso, né? Uhum. Às vezes o que nós carregamos dentro de nós podem ser relacionados a Horcruxes. Coisas malignas que foram implantadas em nós por coisas malignas, ou seres malignos, através da maldade. Isso. O Ricardo, esses dias, ele veio com a teoria dos Dursley. Esse que viu, onde é que tu viu? Facebook? Eu vi no Facebook. No Facebook, o Ricardo usa Facebook, gente. Eu sou um eterno conservador, gente. No Facebook, no Reels. No Reels eu não assisti porque eu não uso o Instagram. Quem usa é ela. Aliás, se você me chamar, ela que vai te responder. Ou se publicar alguma coisa, não sou eu. Ou foi no Shorts do YouTube, enfim. Mas a teoria dizia o seguinte: os Dursley não são maus. Uhum. É uma teoria, né, pessoal? De quem não sabemos. Exatamente. Facebook. Foi embora. A gente tentou procurar depois pra Foi ver. um mago que passou voando e disse: os Dursleys não são maus! Por quê? Porque eles conviveram durante, sei lá, 16 anos? 15 anos? O período inteiro? 16 anos. Com uma Horcrux. Conviveram? Conviveram com uma Horcrux. E tanto isso se baseia também na cena que foi cortada do filme em que o William... O Duda. O Duda, antes os pais entram no carro e ele, antes de entrar, ele fala pro Harry: eu não considero você um peso morto, ou pra mim você não é um peso morto, algo assim. Então, e quando o Duda, até no próprio partes do filme, assim, dá pra ver que às vezes eles tinham um pouco de relacionamento entre eles, assim, só que quando chegava perto do Harry, a maldade aflorava. Sim. E tanto eles queriam proteger o Harry que eles não queriam que ele fosse pra Hogwarts.
Eu não sei se essa parte era uma questão de proteção Enfim, deles. Porque os filmes, eles não mostram tão É uma teoria, né? pesado Estamos teorizando. o que nos livros relata. Nos livros relata, realmente, eles eram cruéis com o Harry. Eles Né? deixam ele No passar filme, fome, né? sim, no filme não fica tão claro isso, mas nos livros eles realmente maltratavam o Enfim, Harry. não que a gente queira alterar os livros, mas estamos fazendo uma É uma suposição teoria que o Ricardo viu no Facebook e eu até achei interessante, olha. que vai caber hoje pra nós. Falamos isso porque vai caber no livro, no filme, no vídeo. Na série, na Amazon, o Bardo. Amazon, O que é a teoria? Vamos lá. Qual é a teoria? Qual é a teoria que tu não Que a contou ainda? convivência dos Dursley com o Harry, através da maldade expelida pelas Horcrux, fez eles se tornarem malignos com o Harry. E até mesmo entre eles, enfim. A maldade não se aplica a uma pessoa só, a maldade ela se prolifera. Um exemplo das ações da Horcrux trazendo maldade foi o Rony surtando quando eles estavam com aquele colar amaldiçoado. O Dumbledore adoecendo com uma doença de morte, apodrecendo Sim. ele após usar... Por causa da magia negra que havia no anel. Mas por que o Harry não foi afetado? Porque o objeto da Horcrux não era afetado. Segundo a teoria. Segundo a teoria. Não, segundo os segundo a livros, nossa nem teoria, né? O cara não falou isso, foi muito rápido. Mas analisando, o livro que era uma Horcrux estava inteiro. Depois ele foi... Ele era um livro comum, tanto que Harry ficou utilizando e conversando com o livro com o Tom Riddle. O anel estava inteiro. Não houve danificação dos objetos. Exatamente. E como, vamos, por exemplo, em uma suposição em que o Harry é um objeto da Horcrux, ele não era afetado por ela fisicamente, mas ao seu entorno. Então, segundo essa teoria, os Dursley, não sei como é que Foram pronuncia afetados direito, pela eles maldade eram da Horcrux. maus por causa da Com o maldade, Harry, maus como com o o Harry, Harry. por causa da Que- maldade da que Horcrux. havia, que o Harry, ele era um Horcrux, ele tinha parte da alma de Voldemort. O Horcrux é isso, carrega parte da alma daquele ser. E o Voldemort sendo extremamente mau, então afetava aquela maldade Sim, que ele estava era o no Harry, representante da morte. afetava aqueles que eram seres Exatamente, humanos tanto ao que os redor. Dursley, eles eram respeitados na sociedade deles. Então eram pessoas odiadas, eram pessoas respeitadas. Era um homem de comércio respeitado, uma família respeitável. Era uma família tradicional. Isso, só estava sendo influenciado. Por que os amigos dele não são, os amigos bruxos não são afetados? Vamos, a nossa teoria aqui é porque eles tinham uma proteção espiritual que privava eles de serem tocados por aquela Horcrux dentro do Harry. Eles viviam no mundo bruxo. Então, como viviam no mundo bruxo, eles passavam por um... Tanto que eles tinham que passar por um outro mundo. Quando o Hagrid levou ele pro Beco Diagonal e bateu atrás do caldeirão, quando ele foi entrar no Beco Diagonal. Não é outro mundo, é Londres. Tá, mas era um mundo dentro de um mundo. Os trouxas não conseguiam. Não conseguiu ver. Exatamente. Tinha uma proteção, tinha algo que diferenciava um Sim. do outro. Eles entravam por ali, Sim. talvez aquilo ali, a magia em si que proliferava ali, como um oxigênio, que a gente fazia parte daquilo ali. Então, tudo era mágico, tudo havia magia em tudo. Sim. E aí a gente falou essa teoria toda pra falar o quanto a maldade ela pode gerar raízes e ramificações quando a pessoa se deixa ali dentro do coração ficar se proliferando aquela maldade. Tem um versículo que a Bíblia nos mostra, acho que é ali em Hebreus 12:15. 12 e 15. 12:15. Deixa eu ver se a gente acha Aí, aqui. Diz assim, ó: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. É pesado isso daí. Que na outra diz assim, ó. Outra tradução, na Almeida atualizada. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então a maldade que existia ali contaminava as pessoas, perturbava o Harry. O Harry se tornava perturbado, tanto quando ele se aproximava quanto mais perto ele estava do Voldemort, que era a raiz daquele problema, ele ficava meio perturbado, ele tinha visões, ele se sentia mal, ele sentia o toque do mal. Tinha raiva. E uma coisa que acho que foi o Dumbledore que falou, que magia deixa raça, e magia das trevas ainda mais. Então é pesado, é uma coisa bem profunda essa parte. E se a gente for parar pra pensar, o que são sentimentos maus, né? É raiva, inveja, ciúme, mais? Tristeza é um sentimento que vai corroendo da pessoa por dentro. Amargura, ciúme, intriga. Ascensão, Tudo isso são sentimentos maus que se Egoísmo. o egoísmo, se a gente permanece com esses sentimentos entranhados dentro da gente, a gente acaba contaminando outras pessoas. Porque é fato, se a gente começa a conviver com um grupo de pessoas... eu entrei num grupo, no meu trabalho, por exemplo. No meu trabalho, cheguei lá, todo mundo fala mal um do outro. Começa a falar Um exemplo. Tu acaba se contaminando com aquilo, se torna algo pesado, se torna algo que parece que a pessoa não consegue escapar, que aquilo ali te engole, né? Ou um ambiente onde todo mundo é carrancudo. Chega num lugar, todo mundo...
Tu se torna carrancudo. Aos pouquinhos, e não é algo imediato, mas parece que vai contaminando, né? É uma raiz que vai É uma raiz crescendo que e vai tornando que nem crescendo. uma planta amarga, né? Uma planta que amarga, é uma raiz. E todos vão provar daquilo que a gente vive. Todo mundo prova de algo de nós. E nós damos uma prova para as pessoas de vida em todo momento. E às vezes a própria família é uma família amarga, uma família de muita briga, e a pessoa não cresce E bem. seja em qualquer ambiente, seja na Sim. família, seja no trabalho, seja numa loja, seja em qualquer Seja lugar onde que for, é um ambiente a gente humano. sente O clima desse a pesado. energia, né? Porque É verdade. se A magia das espalha, trevas deixa rastro. se espalha, a gente sente, né? Então existe essa influência, né? E aí, o que a gente tem que fazer, né? Como o Dumbledore disse, Harry, não tenha pena dos mortos, daquilo que já passou, que aconteceu, que não há. Porque a morte é algo irreversível. Então não tenha pena do irreversível, não tenha pena daquilo que não tem como arrumar, não fica se preocupando com aquilo que não tem o que fazer. Preocupe-se com aquilo que está adiante, com os vivos. Sim. Tenha pena dos vivos, e principalmente dos que vivem sem amor. Porque viver sem amor é a raiz da maldade, tá ali. É a morte, né? A pessoa que não tem amor tá morto. Sim. Ela vive. A Horcrux era por a morte ali, né? Porque é que nem o do professor que ela Sim, veio tu tinha perguntar que, pra ele. no contexto Tinha que ali, matar alguém pra poder pra dividir criar uma a Horcrux, é Sim, verdade. que maldade. Que horror isso, né? É isso, né? E aí, naquele momento, o Dumbledore... Outra coisa importante que a gente pega, assim, pra falar sobre aquela cena do filme, Dumbledore... O Harry pergunta pra ele, eu posso voltar? Verdade. E aí o Dumbledore diz, se você quiser, você tem essa opção, é só você embarcar num trem, né? Então, uma coisa que a gente pode tirar pra nós também é que a gente não pode ficar preso no nosso passado, né? Não pode ficar se agarrando aquele pedaço de Horcrux, né? Aquele pedaço de maldade que fica ali. A gente tem que sempre buscar seguir em frente, seguir adiante e limpos. Procurar... Deixando pra trás, né? Deixando pra trás. Porque naquela cena, se tu prestar atenção, o Harry, depois que ele conversa, ele senta e ele olha pra Ele trás. fica olhando. Ele olha pra aquela parte morta lá ainda, tipo... Que é quando o Dumbledore diz, não tenha pena dos mortos. Verdade. Tenha pena dos vivos, sobretudo. Sim, ali dos vivos. acabou a morte porque não tem amor, algo que não tem fruto, que não tem vida. Então aí E é realmente... exatamente isso, quando a pessoa ela se apega nesses sentimentos de amargura, de solidão, de remorso, de raiva, a pessoa ela para de frutificar. É verdade. Ela para de crescer, ela para de produzir, a pessoa fica ali naquele remoendo. Bom, aquele versículo disse, não nos privemos da graça de Deus, se privar da graça, da bondade, da boa dádiva. A graça é um favor não merecido, aquilo que é espontâneo na nossa vida. A espontaneidade de vida acaba. Se torna morto. Sim. E logo depois disso também, o Dumbledore, que a gente pode aproveitar dessa cena, o Dumbledore, ele traz uma passagem que ele me lembra uma passagem da Bíblia que eu gosto muito e é algo, claro que ninguém é perfeito, né? A gente sempre tá se policiando, buscando ser pessoas melhores, e aí ele fala palavras, na minha nada humilde opinião, são uma fonte inesgotável de magia. E aí tem um versículo da Bíblia que é esse aqui, Provérbios 18, 20. É esse, né? Provérbios 18, 20, que diz que 20, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Seja pra qual lado? Sim, exatamente. Tu gosta de usar, tu gosta de falar aquilo que tu pensa, ou de soltar sobre as pessoas aquilo que tu sente e quer pra elas. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E é o que o Dumbledore fala. Ele diz ainda muda a frase. Que elas podem dar tanto morte quanto vida. Ele fala que podem produzir grandes alegrias e grandes sofrimentos. Acho que é isso que ele fala. Ele tem as palavras, elas têm esse poder, né? Então, quando a gente lança uma palavra pra alguém ou pra nós mesmos, pode ver, aquela pessoa que vive reclamando. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Porque a pessoa vive reclamando. A pessoa vive se menosprezando. Vai estar sempre trancada. A pessoa, ela vive falando mal dos outros. Ela vai atrair exatamente aquilo pra ela mesma. Vai viver em intriga, vai viver em vira contra o feiticeiro. Mas aquela pessoa que planta palavras de bondade, palavras de apoio, palavras de alegria, de diversão, isso volta. Parece que a vida dessa pessoa é mais leve. A gente busca isso sempre na nossa vida. A gente gosta de conversar bastante, a gente também gosta de usar, né, as palavras. Mas a gente sempre procura, né? A gente traz fala, vida, né? a gente Uma pessoa sorridente traz vida pro ambiente, né? Sim, é impressionante. E isso, inclusive isso, as pessoas que são assim, incomodam aquelas que não são. É verdade. As pessoas que usam as palavras pra algo bom, pra trazer alegria, pra trazer diversão, pra trazer bondade, pra trazer apoio, pra trazer conforto, essas pessoas irritam aquelas que não trazem. É verdade. É bem impressionante, assim. Então, as palavras realmente, elas são uma fonte inesgotável, tanto de vida quanto de morte. É um fundo que não acaba. Sempre pode trazer mais vida. E sempre Uma pode fonte trazer mais inesgotável. morte. Uma fonte inesgotável, como disse o nosso sábio
Alvo Dumbledore. Vai, você. Não, ele chega, no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 2, chega a dizer o seguinte: todos nós erramos ou tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça ou não erra no falar, tal pessoa é perfeita, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Ou seja, dominar o seu corpo. Tem até estudos que dizem que o câncer também é proveniente de mágoas, de tristeza profunda, de coisas... Imagina, tu pode ter uma saúde plena somente naquilo que tu fala, e aquilo que tu fala vem do teu coração. Não somente, né? Sim, não negligenciando as outras coisas, mas dando no uma geral, ênfase né? pra Isso é quase 80% do assunto já, 50%, 60% do assunto. não sei fazer a estatística. Enfim, porque quando tu fala aquilo que tá dentro de ti, aquilo que tá construído em ti. Sim. Tu só lança aquilo que já foi formulado, ou aquilo que tá vivo. É aquela Horcrux, ou é uma Horcrux, ou é uma árvore de vida, de frutos, de uma fonte de alegria ali. Exato. Porque tem um versículo também, que eu acho que é lá em Mateus, que diz que é do coração do homem. Que é do coração do homem que sai a corrupção, que sai a maldade. Não me lembro exatamente as palavras. Mateus 15. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam a pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Viu? Dá pra pegar a galinha e comer com a mão. Você pode pegar alguma infecção, alguma coisa depois. Mas enfim. O mínimo de higiene possível. É porque na tradição judaica, Deus o livre, tu sentar na mesa e comer sem lavar as mãos. E aí, Jesus e os discípulos fizeram isso. E aí os sacerdotes começaram aqui, ó, chicotado em Jesus, né? Não, Deus o livre. Não, peraí, Gal. E aí Jesus, ele falou o que até hoje reverbera nos nossos corações, né? Que é daqui. É dali, a fonte de vida. É daqui, ou de morte. O de né? morte. É a fonte. Pode apodrecer aquela fonte ou tornar ela pura. É aqui do coração, do íntimo do ser humano que sai toda a corrupção. E que se a gente joga pra fora, através da nossa boca, a gente planta ao nosso redor. E daí as sementes que a gente joga podem nascer cheias de vida ou cheias de morte. Empolgante, hein? Empolgante, bem empolgante, né? 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Porque Dumbledore, ele fala ali, né? Tem a pena dos vivos e principalmente daqueles que vivem sem amor. Porque eles estão na morte. Porque a pessoa que não ama... Porque o que é o amor, né? O amor, ele é paciente, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não planeja o mal, ele suporta, ele espera, ele sofre e ele crê. Então, o amor, ele produz frutos bons em tudo que ele toca. E às vezes o ser humano por si só, ele é muito egoísta. O ser humano, ele tem uma dificuldade extrema em fazer o bem sem esperar algo em troca. E o amor é exatamente isso. Tudo suporta, tudo espera. É a doação pura, né? Mas a Bíblia, ela traz esse conforto para nós também, que diz, não se cansem de fazer o bem, porque ao seu tempo colherá. Ou seja, às vezes a gente faz, a gente é ser humano, a gente cansa, a gente ama, a gente se doa, mas a gente não pode se cansar de fazer o bem, porque apesar das vezes a recompensa não vir da onde a gente espera, sempre vem, porque a gente está plantando fonte de vida, a gente está plantando amor, e isso não tem como não colher em troca, né? Então a gente realmente, pegando as palavras de Dumbledore, a gente tem que ter pena daqueles que vivem sem amor, porque essas pessoas, elas não vão jamais produzir algo que venha a ter um fruto, que venha a ser algo bonito, né? Porque o que é a morte? Na morte não existe... tem um versículo que diz, né? Eclesiastes 9:10. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, né? Onde você vai. Para onde todos nós vamos, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Não tem nada. Não tem nada, é vazio. Davi chega a dizer, te louvará o morto? É vazio. A pessoa que vive sem amor é vazia de tudo. Tanto não que Voldemort, ele era o emissário da morte, né? E ele era vazio, ele não tinha nada, ele não amava, ele não tinha respeito por nada, ele não tinha paz. Ele vivia perturbado, querendo as coisas e mais, um poço sem fundo, morto. Um poço sem fundo. A pessoa nunca tem plenitude, ou saciedade, ou proveito com algo. É completamente vazio. Não amava nem aqueles que amavam ele. Não. Tudo era um objeto pra ele de uso, pra um fim, que era ele mesmo. Sim. E acho que é a última frase ali que Dumbledore fala, que a gente pode tirar proveito, quando Harry pergunta pra ele, acho que eu até anotei aqui, Harry perguntou pra Dumbledore, isso tudo é real ou só está acontecendo na minha mente?
E aí Dumbledore, ele diz, é claro que isso está acontecendo na sua mente, mas por que isso significaria que não é real? A primeira vez que eu ouvi essa frase, minha cabeça fez... Nossa! Quem vai dizer o que é real e o que não é real na nossa vida em questão de sofrimentos e alegrias? Como que eu posso medir a dor da pessoa? Como que eu posso medir a alegria dela em fazer aquilo que ela gosta? Pra mim, às vezes pode ser insignificante pintar um quadro. E pra pessoa pode ser insignificante assistir uma série. Mas pra mim, aquilo não tendo valor. E no inverso tem muito valor assistir uma série. E pra aquela pessoa, pintar um quadro é uma realização da vida, do momento. Assim como a dor de uma pessoa, a Horcrux que tem dentro dela é tão dolorosa, é tão poderosa naquilo que ela faz, que é trazer dor e morte, destruição. Por que eu vou dizer que aquilo não é real? Por que dizer que aquilo não tem valor? Se passa dentro dela, na mente dela. Até onde eu vou dizer que isso é falta de empatia. Eu não tenho mais aquela empatia pela dor do meu próximo, da pessoa que tá à minha volta. Eu não quero mais sentir o que ela sente porque pra mim é insignificante. Sendo que eu tô morto também. Eu tô com uma Horcrux diferente dentro de mim, uma reação diferente. Sim. Tanto que cada Horcrux tinha uma reação diferente. Uma apodreceu os dedos de Dumbledore. O outro causou dissensão e loucura. O Diário tentou matar o Harry. Manipulou a Gina. Manipulou a Gina. Pra matar o Harry. Sim. Então cada Horcrux, cada dor, cada sofrimento que foi implantado dentro de nós através de uma coisa maligna, porque a Horcrux foram criadas através da coisa maligna, e Harry foi implantado nele através da morte da própria mãe, que causou uma proteção nele que era o quê? O amor. O amor, a vida foi trocada por uma vida através do amor. Que maior sacrifício esse do que se entregar. Do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Não existe Sim. coisa maior do que a entrega. Por isso que a gente vê hoje tantas pessoas sofrendo, tantos adolescentes sofrendo, tanto casamento sendo destruído, tantas pessoas sem sentido na vida. Porque falta entrega um pro outro. A gente foi criado para se entregar em amor um pro outro. Em compaixão, em ajuda. Hoje tá muito difícil de a pessoa parar e ouvir a outra. Nossa, cada um só quer saber ouvir e se importar, de querer, dar o mínimo. É difícil hoje a pessoa ter isso. Porque tá morto. Porque tem uma Horcrux, tá tomado pelo mal. Precisa matar essa Horcrux dentro dela. Precisa ir lá pra... Como é que é o nome da estação? King's Cross. Pra King's Cross e escolher qual caminho vai tomar, né? É. Se volta pra aquilo, abraça aquilo ali e volta pra lá. Ou se sai daquela transição e vive e derrota o mal. O Harry derrotou o Voldemort depois. Sim. Com a ajuda dos amigos. Com a ajuda dos amigos. Através do amor. Ele só voltou porque ele amava as pessoas que estavam lá. Sim, ele podia ter escolhido ficar. Sim, pegava na mão do Dumbledore e vambora. Foda-se os outros. Vamos tomar uma cerveja caramelada. É manteigada. É um ponto. E a última coisa, um último ponto que eu queria trazer, que eu acho muito interessante, e é bem complexo, assim, esse livro que eu nem terminei de ler, que é uma leitura bem densa, bem pesada. O nome do livro é Ukai Bailon. Não sei nem se é assim que pronuncia, mas ele fala sobre... A base dele são ensinos herméticos, e ele fala que o todo é mente. Na minha concepção, Gabriela, no meu pensamento, eles falam sobre o todo. Pra mim, o todo é Deus. Pra mim. Eles não dizem isso no livro. Sim. Mas pra mim, eu faço referência como o todo sendo Deus. E o todo, pra eles, o todo é mente. Né? Pra eles, o todo, através do todo e pelo todo foram criadas todas as coisas, toda a matéria, visível ou não visível, tudo que há foi criado através da mente do todo. E no momento que eu vejo essa fala de Dumbledore, e quando eu li esse livro, eu me lembrei exatamente dessa fala de Dumbledore. Por que o que está acontecendo na sua mente significa que não seja real? E aí esse livro, ele fala que a maior criação não é aquela onde a gente pega uma matéria e transforma em outra coisa, porque já existe, tu transformou, tu não criou, tu transformou. E a criação do todo foi feita do nada. Foi feita do todo, né? Segundo eles. Não sei explicar direito, porque é muito complexo a maneira como eles falam. Eu tô colocando de uma forma muito simplista. E aí eles falam que nós fomos criados pelo todo, do nada, né? Proveniente do todo. E a nossa perfeita criação é a possibilidade da nossa mente criar. Porque a mente do ser humano, ela não precisa de um objeto, ela não precisa de matéria, mas a nossa mente não humana... Não precisa de manufatura pra fazer aquilo... material, não, usar e transformar. Não, a nossa mente, ela é capaz de projetar. Quando a gente fecha os olhos e a gente pensa em alguma coisa, a gente consegue criar uma imagem, a gente consegue criar uma situação, a gente consegue criar um problema. Sem usar recurso da volta. Sem nada, sem absolutamente nada. E nós, né, a Bíblia nos fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se a mente do todo, a mente de Deus, ela criou todas as coisas a partir do nada, uma das formas mais puras de criação também
é aquilo que provém da nossa mente. Oi? E aí a gente retorna para aquilo que a gente estava falando antes, sobre o quanto as nossas palavras têm poder e o quanto é de dentro da gente, do nosso coração, da nossa mente, que saem ou as corrupções ou fonte de vida. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de criar, né, através da sua mente. Então, daqui a gente pode viajar muito. Transcender, gurizada. Não, mas olha só, que nem assim, ó. Como é que falando sobre a Horcrux, falando sobre tudo isso, como é que a gente se livra disso? Como é que eu posso matar essa Horcrux? Como é que eu me livro dessa Horcrux? Como é que eu me livro dessa coisa ruim dentro de mim? Cara, lá no livro de Romanos, diz assim, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o padrão do mundo hoje? Frieza, cara. Egoísmo. Egoísmo é dar tua vida por like. É tu ficar preso num mundo que não existe. Onde a rede social dita quem tu é, como é a tua vida, teus sentimentos, sendo que isso é irreal. Isso não é verdade. Por mais que, vamos supor assim, ó, vamos extrapolar e aquela pessoa realmente viva o que ela tá postando, não é uma vida real pra viver. Ela tá vivendo uma vida moldada naquilo que os outros pensam. Às vezes a gente vive uma vida moldada naquilo que os outros querem de nós. Então a gente tem que não se moldar ao padrão do mundo, das eras que passam. Cada geração, nem a cada geração, vamos por a cada 10 anos muda o padrão. Um padrão de ver assim, padrão de ver assado. Então, cara, não são padrões. Sim, 10 anos atrás não tinha essa loucura de rede social que é hoje. Exatamente. Né? A busca infindável pela riqueza. Antes as pessoas queriam o quê? Vou trabalhar, construir uma carreira, ser feliz e ponto. Construir uma família ou não, mas vou. Hoje é o quê? Hoje é ser conhecido, é estourar na rede social, é ser bilionário, é ser o novo Elon Musk, é ser o novo. É difícil, hein? O novo Mark Zuckerberg. Eu vou inovar, vou construir. Só porque todos querem. Aí a pessoa sonha alto. Sim, aí o bicho é louco, hein? Tem coragem. Mas, tipo assim, ó, não vai se moldar o padrão do mundo. Tem que buscar em algo transcendente e dentro de ti aquilo que realmente faz sentido pra tua vida. Isso eu acho que é lá no livro de Jó, ou no livro de Eclesiastes, acho que é Eclesiastes, eu não me lembro qual capítulo, mas tem uma versão que diz que Deus, ele deixou o mundo no coração do homem. E aí tem traduções que dizem cosmos. E aí a gente para pra pensar, Deus, e o que é o mundo, o que é o cosmos? O cosmos, ele é eterno. Se a gente for começar a buscar os sinônimos, os significados, o cosmos é bilhões e bilhões e bilhões de anos. E quando a gente encontra um versículo que diz que Deus deixou isso no coração do homem, nos remete ao significado que Deus, ele deixou essa busca pelo eterno, essa busca pelo insaciável aqui, ó. E fez tudo belo ao seu tempo. Eclesiastes 3:11. E fez tudo belo ao seu tempo. Também colocou um mundo em seus corações, para que ninguém possa descobrir a obra que Deus fez, desde o início até o fim. E aqui em cima diz assim: colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. A King James. Nossa, também coloque no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. O ser humano não consegue compreender completamente o que Deus fez. Então o homem, ele nunca vai se sentir saciado. A não ser por algo eterno. A não ser por algo eterno. Então, por mais que a gente busque riquezas e conforto e uma família excelente, todos têm direito aquilo que é material, aquilo que é fora da mente, aquilo que é... A mente tem que estar preenchida por algo transformador. Porque é o que diz aqui, né? Não se molde para antes, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E a renovação da mente. Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é claro, essa é uma visão cristã. Sim, sim. Uma visão cristã. Uma visão universal das coisas, né? Sobre... É uma cosmovisão. Sobre essa cena de Sim, Harry Potter. Espero que ajude a todos que estejam vendo isso. E lembre-se. O que você acha de tudo isso? Você já tinha parado pra pensar tudo isso? Viu ali aquela cena de Harry Potter e... Os bruxos são ETs? Vocês querem que a gente faça um vídeo sobre isso? Os bruxos extraterrestres ou não? Da onde vem a magia? Mas pensem no coração de vocês, meditem em algo maior que nós, né? Porque ali tá bem explícito. Deus colocou a eternidade, algo tem que ser eterno. Porque a gente olha para as estrelas e fica às vezes pensando, desde sempre, como é que é? Tem a... Como é que é? A astronomia arcaica, não lembro o nome que é, que estuda a antiguidade estudando astronomia, o que eles pensavam sobre o universo, não sobre a construção, mas eles sempre foi olhado para cima e pensado o que tem lá. O que? Aí trazendo para nós o que tem além. Sim, em Babel o homem já queria chegar até o céu. Exatamente. Vamos construir uma torre que chegará até o céu. Ele queria sair. O homem quer sair. O homem aquela quer velha aquilo frase que eu acordo de manhã e se sempre não quer for, mais. Por que eu não vou ir? Eu preciso de algo mais dentro de mim que me motive a viver muito além do eu vou trabalhar, eu vou conseguir. Ah, sim, tanto que a pessoa se vive pra isso, uma hora ou outra acaba perdendo Sim, sentido. por mais que o trabalho seja maravilhoso, aquilo que tu quer, o salário é top, eu faço o que eu quero.
Uma hora perde o sentido. Porque o corpo cansa. Atualmente não para. A Bíblia chega a dizer que os olhos e o inferno nunca se saciam. Então a gente tá sempre precisando de mais. E é isso, meus caros camponeses que vieram a esta taverna ouvir esses bardos contadores de história. Espero que você não jogue tomates em nós. Se jogar um tomate... Vou te jogar de volta. Tá ok? Me dá que eu te dou outra. Deixe seu comentário tomatado aí bem bom. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar, de passar adiante. Busque a gente nas redes sociais ali no Instagram. No Instagram, Fake Nary. No Instagram. @ Ricardo Lima. Santos Lima. É Ricardo Santos Lima RSL, eu acho. E @ ADV Gabriela Borba. Isso, o meu é mais fácil. É mais bonito também. Então, galera, é isso aí. Ficamos por hoje neste vídeo. Espero que você esteja conosco nos próximos. Aos nossos pouquíssimos aldeões que saíram do seu trabalho para nos assistir, agradecemos. E você do futuro, hein? Se inscreva no canal, seja membro do canal. Acredito que no futuro vamos ter um canal do Telegram. No futuro. Vamos fazer lives com nossos membros. No futuro. E os ETs é só questão de tempo. Depois dessa, fechou.